O Turi mandou para o Godema Vimbundo, Corima Tatakafe, Corima Hotel Mucanda, o Avuro, o Atumarado Vimbundo, Turi Vimbundo. Eu estou falando que agora, né, a terra voltou para a comunidade, porque o Turi Vimbundo é negro, né, a terra de negro. Não é possível se pensar que a humanidade tem a possibilidade de ficar suspensa no ar, né? Então, todos têm direito a um chão. O que ocorre é que nós vivemos no país numa estrutura fundiária que ainda tem uma enorme prevalência daquilo que foi o próprio processo colonial, latifúndio, expropriação do trabalho, desorganização do meio ambiente. A sociedade brasileira, não, nas origens e durante muito tempo, não foi uma sociedade baseada no princípio da distribuição da terra. Uma sociedade escravista e, portanto, o monopólio do acesso à terra estava reservado aos senhores de escravos. Logo de cara, a terra foi assambarcada e o coitado do índio foi jogado para fora. Depois veio o negro, escravo, que trabalhou aquela terra. Os poderosos, então, monopolizaram toda a terra do país. A luta começou há mais de 150 anos, né? Começou com o Joaquim Congo, que foi o nosso tataravô, que veio como escravo. E de lá para cá, quando ele ganhou as terras do fazendeiro, né, que deu a liberdade para 15 escravos que ele tinha e repartiu as terras. E de lá para cá a gente só veio lutando, né, porque com o passar do tempo as terras foram sendo tomadas, né, pelos grileiros. E de geração em geração a gente veio lutando, e mesmo com toda a repressão que a gente recebeu, eu tô falando de mim, mas teve os nossos antepassados também que não desistiram. Para isso tudo é uma questão de orgulho, é esse orgulho que a gente tem que passar para as crianças. Curima de Zambi, o Foriquenda, Curima de Zambi, o Foriquenda, Nangananguta daqui Nambá, Nangananguta daqui Nambá. O Brasil historicamente foi colonizado de forma a estabelecer um modelo de apropriação da terra cujos parâmetros sempre foi a grande concentração na mãos primeiro dos capitães hereditários lá que vinham de Portugal, né? E depois a distribuição da terra para famílias ou para essas pessoas que eram mais ligadas à própria coroa portuguesa. A grande propriedade era a propriedade de escravos. Quem tivesse escravo tinha riqueza. Ter terra não tinha a mínima importância. A partir da independência do Brasil, num momento de ruptura que o jovem Estado brasileiro, né, resolve fazer com Portugal, entre as coisas de ruptura que ele faz, ele quer romper com esse sistema de propriedade. Enquanto o trabalho era escravo, a terra podia ser livre, não tinha problema nenhum. Mas quando deixa de existir trabalho escravo, a terra é que tem que ser cativa. Quer dizer, ela tem que ter dono. A lei de terras vai colocar, vamos dizer assim, elementos que impediam o acesso à terra para camponeses e especialmente para os possíveis escravos libertos na sequência. Então, só podia ter acesso à terra quem tivesse recursos financeiros para comprar. A gente sofreu muito na nossa luta aqui, porque a gente tinha dificuldade na época de achar um bico de serviço para poder se manter. Porque sempre quando a gente saía na imprensa, televisão, jornal, a gente reclamando da terra. E aí isso aí criou um tipo de um preconceito que a turma queria manter as pessoas para ir se supremendo aqui, para não ter meio de se manter, para a pessoa largar, abandonar aqui e ir embora, porque daí eles saíam livres e isso aqui não ia recuperar a terra de maneira nenhuma, porque nós não ia estar aqui. Então eles tentaram fazer isso, mas com uma resistência da gente, conseguiu se manter, passei uma dificuldade, né? Muita dificuldade, mas a gente conseguiu se manter, que até
Inclusive com as graças de Deus que a gente teve essa vitória da primeira greva de terra ser voltada para a comunidade. Essa aqui é a greva, a primeira greva que foi desapropriada pelo INCRA. Ali, segue ali para a divisa do portal Pirapora ali, que é um condomínio. Aí tem a mineradora ali embaixo e segue até aquela caixa d'água que é a greva D, que foi desapropriada. O direito dos quilombos, a questão indígena também, comunidades tradicionais, está muito atrelado, muito colado à terra, né? Produzem, plantam, criam, tem a terra como o território como espaço cultural, como espaço histórico, né? Não só a terra, é uma lógica de propriedade bem diferente da lógica de propriedade do artigo 5º do direito à propriedade mesmo. Então aí, no caso, a gente pode puxar lá o artigo 170 da função social da propriedade, da função social da terra, para pensar o que significa a terra para essas comunidades. Pegar um pedaço da greba aqui e, se fosse possível, até destocar um pouco. Não deixar tudo em calibre, aí investir na agricultura também. Que o projeto, a transmutação da terra é para investir no plantio, na agricultura. Essas comunidades sem a terra, elas perdem, inclusive, essa noção de comunidade. Cossumba jame, a cupópia dos tata. Cossumba jame, a cossumba jame. Cossumba jame, a cupópia dos bimba. Cossumba Os indígenas, primeiros ocupantes, né, dessa área, eles têm pela Constituição garantida a posse dessa terra. Essa posse é uma posse que não depende de título, de nada disso. Eles não têm o direito à propriedade. A propriedade da terra ocupada pelos indígenas pertence ao Estado, pertence à União. Uma vez estava no Congresso e estava discutindo exatamente sobre essa questão indígena e me apareceu um coronel do Exército, que era diretor da FUNAI, e disse o seguinte: não, mas isso que os índios estão reivindicando é excessivo, pois um camponês tem 5, 6 alqueires de terra para viver, eles querem uma quantidade muito maior. Eu até interferi dizendo: mas o senhor não é um ignorante, o senhor me perdoa, o senhor é um ignorante. O senhor não sabe que o índio não é agricultor, ele é um coletor dos bens da natureza e, portanto, ele precisa ter um terreno muito maior para ele conseguir a quantidade de bens que ele precisa para viver. Do ponto de vista dos povos indígenas, a questão da terra ultrapassa a simples questão da terra. Ela tem que ser colocada do ponto de vista do conceito de território, que significa não somente a área em que vive aquele povo, onde ele tem as suas casas, ou a área onde ele planta, até porque é frequente que esses povos não sejam povos voltados à agricultura, mas é a área onde ele mantém a sua sobrevivência de acordo com as suas formas tradicionais. Se são povos que vivem da caça e da pesca, o território compreende toda a área que garante a sobrevivência desse modo, da caça e da pesca. Acuti, Jaixá, Bitaguaçu, Toquananapinguaçu, Chumbi,
Se uma determinada nação indígena tem na sua cultura que o seu povo nasceu ali naquela região, nasceu numa determinada montanha pela interferência de forças da natureza, é toda essa área que a legislação reconhece como sendo dessas comunidades indígenas. E a terra é um fator enorme da pobreza rural. O fator primeiro da pobreza no Brasil, tanto rural como urbano, é a terra. A partir de 1985 e adiante, as ocupações passam a ser massivas. Ocupações com 1.000 famílias, 2.000 famílias, que de certa forma amarra o braço do latifúndio e impede esses massacres na medida em que teria muita gente para massacrar. Amarra o braço, mas não corta, porque ainda assim acabam acontecendo massacres como de Eldorado de Carajás, como de Felisburgo, entre tantos outros que a gente pode mencionar. Sem a pressão dos movimentos sociais, sem a ação desses movimentos, a história não se move, né? E a história tem que se mover. Na verdade, a pobreza urbana é a pobreza de um rural, de uma família rural, que veio para a cidade porque não conseguia comer no campo. E aqui sempre tem o lixo aí para ser procurado. Estamos vivendo do lixo. Não só eu, como mais ou menos há 600 pessoas que estão vivendo desse lixão aqui. Comida, às vezes acha carne, e agora não, que o lixo está vindo só o lixo de Carapicuíba. Mas quando vinha o lixo do Alphaville, vinha lixo de Osasco, vinha do Clube Pinheiro, vinha peças de carne boa, congelada. É fundamental, se quiser realmente que o país seja democrático, e ele não poderá ser democrático enquanto houver essa disparidade absurda entre o rico e o pobre, né? Se ele quiser, ele tem que igualar. E para igualar, ele precisa distribuir a terra. No urbano, nós temos um dilema enorme, não é? Uma quantidade imensa de pessoas que não têm onde morar. Se você frequentar a cidade de São Paulo, que é o centro do capitalismo brasileiro, não é? Você encontra hoje multidões de pessoas vivendo ao relento, vivendo na rua. As pessoas reclamam que os moradores de rua defecam na rua, o lixo está em volta deles, copulam na rua. Bom, mas as pessoas, se elas moram na rua, a sua intimidade foi roubada pela cidade que não os acolhe. Olha aqui, moro na rua, só Deus por mim. Eu pego papel à noite, aí o dia eu escolho aqui. Aí à noite eu venho no caminhão aqui. Dá para descolar o almoço. Uma absoluta falta de uma política urbana, de um espaço para morar, onde você tem na cidade de São Paulo uma quantidade imensa de imóveis abandonados ou desocupados e as pessoas sendo impedidas de estar nesses lugares. São sem teto, são sem terra,
É uma população urbana que se move de um lado a outro, são imigrantes que vivem ainda hoje numa condição equivalente à escravidão. A história da humanidade é a história das lutas e de caminhar na perspectiva de ir revertendo esse quadro imenso de desigualdade. 43% da terra agricultável do país pertence a 1% dos proprietários de terra. Eu sou pessimista, porque não há um debate no Brasil. O Brasil, o debate é puramente ideológico, é um debate cretino, para te dizer honestamente, porque a função dele não é explicar e resolver, a função dele é confundir, é evitar que as coisas sejam resolvidas. Isso é sumamente desonesto do ponto de vista político. Então, se vamos por aí, não vamos a lugar nenhum. Eu sou otimista, eu acho que o futuro vai reverter esse mundo que estamos. Esse mundo que estamos não se sustenta. Eu sou moderadamente otimista. Eu acho que, devagarinho, as forças mais progressistas, as pessoas mais lúcidas, as pessoas mais generosas, todas elas estão, digamos, gerando uma consciência social mais clara. Criar dentro desses espaços condições para que as pessoas, as famílias aqui do Cafundó, sobrevivam da terra e que ela não tenha que sair daqui para trabalhar lá fora, porque a gente vai ter condição, agora a gente sabe que era um sonho, mas que a gente vai ter condição de sobreviver aqui dentro, que vale a pena a gente lutar sim pelos nossos direitos. Tamucandaê, Tamucanda. Tamucandaê no Ijó de Zambi. Tamucanda. Tamucandaê, Tamucanda. Tamucandaê no Ijó de Zambi. Tamucanda. O turi que o tataquendo, Tamucanda. Na godema do Vimbacando, Tamucanda. Tamucanda, Tamucanda. Tamucanda, no Ijó de Zambi. Tamucanda.